Ei, bom dia, família. Louvado seja o Senhor. Obrigado por se juntar a mim hoje. Bem, eu tenho algumas coisas no meu coração. Eu poderia seguir em várias direções diferentes com este vídeo. Eu tive uma experiência, Diana e eu, ambos, ela está atrás da câmera hoje. Tivemos uma experiência com o Espírito Santo. Foi incrível a maneira como ele nos visitou. Ele esperou. Não. No Natal, porque estávamos celebrando. Tivemos nossa grande festa para ele e celebramos o Senhor como uma família, como sempre fazemos. E eu senti a presença do Senhor muito forte. E eu sentei no sofá e estávamos celebrando o Natal juntos. E eu estava sentado no sofá e era perto de meia-noite e 57 da noite, quer dizer, 11:57 da noite, 11:57. E eu estava sentado no sofá. E ele disse: "Ei, Brandon." Eu disse: "Sim, Senhor." E eu sabia sempre que ele estava prestes a falar, e eu disse: "O que está acontecendo?" E ele disse: "Está quase no aniversário da Diana." Ele disse: "Quero que você vá buscá-la. Quero que você toque uma música de feliz aniversário e quero que você se prepare. Quero que você a celebre de forma bem grande, bem rápido para mim." E eu disse: "Por você, Senhor." Eu disse: "Eu farei isso." Então eu fui e peguei o rádio e a música para que Stevie Wonder pudesse cantar parabéns. Então, eu consegui. Estou te dizendo no momento porque perdi a noção do tempo. E o Espírito Santo queria que fosse especial. No momento em que ela fez 12 horas, então eu liguei a música, coloquei tudo para funcionar. Às 12 horas. E todos nós fizemos nossa pequena dança e celebramos e nos divertimos com as crianças. "Quero o aniversário da Diana agora," ele disse. "Sente-se, eu tenho algo a dizer." E eu fiquei tipo, uau! E a unção profética foi como um cobertor em nossa casa. E a presença do Senhor encheu nossa casa. E ele disse: "Esperei para falar, não no meu dia, mas no seu dia." Ele disse: "Pois eu sempre desvio." E ele disse, Brandon, ele disse que foi a maneira como ele disse. Ele disse: "O quê?" Diana, lembra exatamente as palavras que ele usou? Sim. O Espírito Santo disse que eu sempre desinflo. O Santo Espírito disse: eu sempre desvio a glória para o alto, para o céu, em direção a Jesus e ao Pai. Ele disse: "Eu sempre." Ele disse: Meu." Ele continua: "Você sempre me fez essas perguntas. Você fez essas perguntas e nunca teve a resposta para elas. E hoje vou responder a algumas perguntas sobre mim." E, senhoras e senhores, em visões ele apareceu diante de mim. E vou te dizer, para descrever como o Espírito Santo pareceria no natural. Eu não posso. É além. É de tirar o fôlego. É de tirar o fôlego. Eu tive uma visitação. E eu tive muitas coisas incríveis que o Senhor me mostrou ao longo dos anos. Mas esta foi além de uma das principais experiências que já tive. Quando ele veio, sempre que ele falava sobre os dons sendo derramados no dia 25, ele vinha durante esse período. E ele me mostrou as carruagens de fogo fluindo sobre a atmosfera da Terra. E eu vi os dons sendo distribuídos para as pessoas. E eles estavam flutuando para baixo e entrando dentro delas. Enquanto as carruagens de fogo estavam circulando, semelhante ao que você consideraria o trenó do Papai Noel. Mas era angelical, todos eles distribuindo, flutuando acima da atmosfera da Terra, e eu podia vê-los disparando ao redor. E eles estavam distribuindo os dons para as pessoas, os mantos espirituais. E sempre que faziam isso, flutuava para baixo e entrava dentro delas como visões de impartição. Isso foi o que eu vi nas visões. E o Senhor me mostrou certas caixas que ele disse, "Você vê aquelas caixas?" Ele disse, "Eu queria trazer o presente, mas eles não estavam prontos para isso." Não estavam prontos para isso. E ele disse,
porque eles não estavam prontos. Eu tenho que levar de volta. Mas não foram tantos os dons distribuídos quanto originalmente se planejava, porque os corações das pessoas não estavam prontos. Eles tinham um coração endurecido em relação a isso, e eles tinham um coração mais duro. Ele só pode trazer o que você está disposto a receber. Ele é um cavalheiro. O Espírito Santo é um cavalheiro que ama seus filhos. Mas se você o rejeita, e você diz, eu não quero isso, ele não pode te dar algo que você não quer. Então, sempre que ele me disse aquelas pessoas não estavam prontas para receber, elas não queriam. Elas queriam mais do mundo do que queriam a ele. Elas queriam mais do que seus desejos carnais do que crucificar sua carne, pegar sua cruz e segui-lo. Eu me senti tão entristecido ao ver a carruagem de fogo virar e voltar para o céu. E eles ainda tinham aquele pacote na parte de trás daquela carruagem que estava pronto para isso. Ele estava pronto. Ele queria dar, mas o coração deles estava endurecido em relação a isso. E eles não queriam. Mas os presentes foram entregues no Natal, exatamente como ele disse que seriam. Eu os vi e eles caíram e entraram nas pessoas. Vou dizer isso novamente. E eram presentes lindos. E ele disse, estes são mantos do tempo, nos quais a Igreja Gloriosa caminhará agora. E ele diz, a partir deste dia, as coisas mudarão e você verá isso agora em um período de 24 horas. Você começará a ver o desenvolvimento. Cultivo é uma boa palavra. O cultivo disso surgindo de dentro de você. Enquanto você mantém seus olhos verticais em direção a mim, sempre olhando para cima em minha direção, não horizontalmente. Mantendo isso. Vertical é o que vai mudar você nos dias que virão. Mantendo o passo comigo, mantendo seus olhos verticais, verticais, verticais. E ele me mostrou, o Espírito Santo me mostrou uma luva enorme, uma luva linda, que nos representava. E ele me mostrou ele. E ele era uma mão. E ele entrou na luva e deu poder à luva. Mas a luva estava sem vida, sem ele. Ela se movia desajeitadamente, como uma luva de couro faria, sem o Espírito Santo. E à medida que o Espírito Santo enchia aquela luva, a luva ganhava vida e ele conseguia usá-la. E a luva toca coisas, a luva levanta coisas, o amor, a luva, a mão remove coisas. Mas é o Espírito Santo e a luva você. Uma mão humana é o que dá poder à luva. Isso faz sentido? Estou tentando então. O Espírito Santo entrou naquela luva e a luva começou a brilhar. Mas enquanto a mão do Espírito Santo estava dentro daquela luva, ela tinha poder. E sempre que ele tirava a mão de dentro dela, a luva ficava sem vida novamente. Então ele me mostrou qual é sempre a sua missão. E eu vi um espelho enorme e ele estava segurando o espelho. E ele parece realmente misterioso para a mente natural, porque é muito quieto. E para si mesmo parece muito. Sempre que você sente a presença dele na atmosfera, tudo muda. Mas é sempre para dar glória a Deus. É sempre para dar glória ao Pai e a Jesus. O Espírito Santo estava nos levando e todo o louvor que vinha do corpo de Cristo. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Ele estava pegando isso, e ele estava pegando aquele espelho, e ele estava refletindo à medida que vinha em sua direção. Ele estava refletindo em direção ao Pai. E assim como Jesus diz, eu não faço nada nesta terra sem que meu Pai me instrua a fazê-lo. E eu dou todo o meu objetivo, a glória ao Pai. E Jesus era o Senhor em carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sempre magnificando com aquele espelho brilhando, aquela luz, e estava refletindo no Pai. Ele estava pegando isso toda vez que o louvor subia em sua direção. Ele estava quente, ele disse. Eu sempre, e é isso, senhoras e senhores, é isso que ele disse.
Eu sempre me mantenho humilde diante do Pai. O Espírito Santo estava se mantendo humilde diante do Pai ao direcionar os louvores para o Pai. Há três: Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Você. E a maneira como tudo era, a maneira como ele apareceu para mim foi foi glorioso. Eu não vou entrar em como ele parecia. Não há palavras. E o vocabulário em inglês que possa entrar na profundidade e tentar explicar. Ele é vasto. Ele tinha um peito largo. Eu o vi, e como uma visão física, forma física, ele se formou diante de mim. E eu pude ver sua túnica, como era sua túnica e tudo mais. Posso honestamente dizer a vocês, foi além de qualquer coisa que minha mente natural possa compreender. E ele me mostrou, ele disse, Brandon, eu vou trabalhar com você agora e trabalharemos juntos em um nível maior. Você e sua esposa e seu filho para este ministério ao qual estou chamando vocês. E ele diz, enquanto você seguir este caminho, trabalharemos bem juntos, desde que você perceba que é um homem. E você desviará o louvor dos homens que tentarão ser dados a você por causa da unção sob a qual você caminhará. Você sempre desviará a glória para o Pai. Ele disse, contanto que você sempre desvie a glória para o Pai, nós nos daremos muito bem. Mas no momento em que você aceitar o louvor para si mesmo, ele disse, está acabado. Isso está acabado. Foi assim que era sério. Você é um homem. Você é um homem. E você deve sempre desviar a glória de si mesmo e estar sempre pronto para dar ao Pai a glória e o louvor pelo que Ele está fazendo através de você. Você é uma luva, através da qual eu operarei. Mas nosso trabalho é sempre desviar a glória para o Pai e para Jesus. Isso faz sentido? O que estou dizendo a vocês, pessoal? Era algo tão fora do comum. E ele disse, a partir de hoje você operará com os anjos. E seu ministério crescerá em uma capacidade maior em cura e demonstrações e manifestações deste grande derramamento que estou prestes a fazer nesta terra. E você será uma das pessoas que eu usarei. E ele falou comigo. Ele me mostrou os anjos. E eles estavam em posição de atenção. E ele disse, você trabalhará com eles, mas não deve se comunicar com eles de forma individual assim. É através de mim e você fará isso, e faremos isso juntos. Foi assim que tudo aconteceu, e não vou entrar em detalhes sobre tudo isso, mas foi incrível. Foi um momento incrível. Enquanto os anfitriões angelicais estavam diante de mim, e o Senhor me disse, é assim que você fará isso junto. E ele me comissionou, e ele me mostrou. Tudo isso está diante de mim, e ele começou a falar comigo sobre Diana. E ele me disse, grandes coisas sobre minha esposa, coisas lindas. E se ela algum dia quiser lhe contar essas coisas, é o que ela pode lhe contar. Mas algumas. Parte disso é privado, e então ele. Ela falou comigo sobre meus filhos, outros filhos. Mas depois dessa visitação que durou provavelmente 45 minutos. O que você acha que foi? Cerca de 45 minutos ou uma hora? 45 minutos a uma hora, sim. Foi tão fora do corpo, fora de sagrado. Foi uma boa palavra sagrada. Foi sagrado. Foi uma experiência sagrada. Foi sagrado. Sagrado. Santo. É o Senhor dos exércitos. E quem sou? Eu. Que o Pai quisesse me visitar e minha esposa e meus filhos no aniversário dela, foi uma grande honra. E enquanto ela chorava, minha esposa, todos nós choramos porque ele esperou até o aniversário dela, até o relógio marcar meia-noite. Enquanto estávamos celebrando ele disse, agora eu quero celebrar você. Quero celebrar sua vida.
e deu à minha esposa uma visão de seu nascimento, quando ela saiu de sua mãe. E como ele puxou o primeiro suspiro que ela deu, ela se viu nisso. Não foi, querida? Como um bebê, dando meu primeiro suspiro no Espírito Santo, respirando a vida em mim. Eu vi aquele primeiro suspiro e Deus disse: eu estava lá, eu sou seu pai, sou um pai orgulhoso hoje. Pai orgulhoso hoje. Enquanto ela gritava como uma criança. E ela disse que podia ver as enfermeiras cuidando dela, limpando-a e arrumando. Enquanto ela estava sendo trazida para este mundo, contamos essas coisas que são tão preciosas para nós, não para nos gabar, mas para alimentar sua chama, porque há mais por aí. Eu vi no último vídeo e doeu muito. Muitos dos comentários doeram muito. Muita perseguição, os e-mails. Meu coração é sempre para ajudar você. Meu coração é sempre para me doar. Tudo o que tenho, porque sei que você está sofrendo muito. Há alguns de vocês, mas há alguns de vocês. É como um cachorro que foi atropelado na rua. Você vai lá para ajudar o cachorro que foi ferido na estrada. E a reação natural, porque esse cachorro está com dor da vida e por estar em uma situação tão traumática, que o cachorro revida e morde a mão de quem está tentando ajudá-lo, você. E eu sentimos que há muitos de vocês que têm muita dor. E enquanto eu me abaixo para tentar tirá-lo do meio-fio, em que você foi jogado? Pela vidas, trauma, dor, abuso, rejeição. Você tem a tendência de tentar morder a mão que está tentando ajudá-lo. E meu coração é puro. Eu só quero levantá-lo e dizer que Jesus tem um plano para a sua vida. E isso nem sempre é bem recebido por alguns de vocês. Porque eu vejo seus e-mails, eu vejo os comentários. Meu filho teve que passar metade do dia apagando os comentários das pessoas que nos atacam. Você me chama de falso profeta. Você me chama de todas essas coisas terríveis, terríveis. Nos comentários ocultos, sendo bloqueado. É absolutamente incrível. E eu não estou aqui para fazer você sentir pena de mim. Eu só vejo que você está machucado. E estamos aqui para ajudá-lo. Nós amamos você. Nós oramos por você. Eu assisti enquanto isso me entristecia. Enquanto eu fazia a comunhão primeiro, mostrando o bolo de aniversário, louvando a Deus primeiro e depois dando a você o que meu coração estava puro para lhe dar um presente de Natal. Você avançou tudo isso. E o algoritmo me mostra que você não quer ter nada a ver com Jesus. Muitos de vocês, 50, era quase 55% de 70. Alguns milhares de visualizações, mais da metade. Não tinha nada a ver com a comunhão. Nada a ver com dar glória a Deus. Você só queria o que te beneficiaria. Você só queria o que te faria rico. Potencialmente, talvez. Se estiver certo, somos todos humanos, temos isso, vemos, através do vidro, de forma turva ou escura, ou seja lá o que for que dizemos. Mas você não quer um relacionamento com ele. Ele quer muito um relacionamento com você. Ele procura por isso todos os dias, mas você nem quer dar valor a ele. Oh, eu não vou chorar. Você não quer dar valor a ele. Pelo aniversário dele, e você diz que não é o aniversário dele. É o dia que celebramos. E ele está... Você não tem outro momento. Escolha um dia que, se você disser que é um dia, você critica
e diz que não é Natal, esse é o aniversário dele. Então você escolhe um dia e pelo menos o celebra. Se você não quer celebrar 25 de dezembro, você diz que é um feriado pagão e eu me livro de matar por isso. Então, por favor, escolha dezembro. 27 de dezembro. Eu não me importo, mas o homem, ele não é um homem. Ele veio como um homem. Ele morreu e ressuscitou por você, para que você não tenha que ir para o inferno. Ele merece nosso louvor e nossa adoração. Independentemente de você sentir que ele merece, ele merece. Mais do que você avançar tudo apenas para obter o que ele dá tão livremente. Ele disse: Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O que isso significa para você? O que vida abundante significa para você? É isso que ele quer para você. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, plenamente, até transbordar. Ele disse: Amado, desejo acima de todas as coisas que você prospere e esteja em saúde, assim como sua alma prospera. Tudo o que você precisa, ele já providenciou. E tudo o que você precisa fazer é plantar uma semente. E ele disse que cuidaria de você. Mas você quer evitar a intimidade. Muitos de vocês, 53%, querem evitar a intimidade com o Pai. Para chegar apenas à bênção. E isso é tratá-lo como uma prostituta. E isso me entristeceu muito. Eu te dou algo que é tão precioso para mim. E você diz: Bem, Brandon, você é um falso profeta. Você disse que um colapso estava vindo. Você disse que isso estava vindo. Eu disse a vocês, senhoras e senhores, ele disse que queria nos dar uma janela de oportunidade. Ele disse: Não vou esconder nada dos meus amados. Ele veio a Abraão e o avisou sobre o que estava por vir em Sodoma e Gomorra para ajudar Ló. Então, como sua luva, seu amigo, ele vem e avisa seus amigos sobre o que está por vir. E ele diz: Quero dar mais tempo aos meus amigos. Quero dar-lhes uma janela, porque o que está por vir devastará muitos de vocês. O que está por vir? Muitos de vocês não conseguirão sair disso. É uma tribulação? São as dores de parto antes da tribulação. Vocês não têm ideia, uma compreensão de quão ruim será a tribulação. Mas ele está dando uma janela de oportunidade antes que a porta da arca se feche. E ele quer que você esteja preparado. Então ele fala através de mim. E você pega o que é sagrado no início e esfrega seus pés por todo ele. E apenas agarra o que você achava que te beneficiaria, mas você está perdendo isso. Ele é o que te beneficiará. Tudo isso vai queimar no inferno para sempre. Fogo para sempre. O dinheiro é uma ferramenta para trazer a glória para ele. A própria coisa que você acha que não precisa, o começo é o que vai te mudar. Então, isso está te salvando para isso. Mas isso é apenas uma ferramenta. E o mundo é tudo o que eles querem. Mas ainda assim, eles estão tão vazios. São o cachorro na estrada que está mordendo as mãos das pessoas, tentando descobrir como sentir a dor. Todas as memórias quebradas e desgostosas. Você morde a mão, querendo o que você acha que precisa. E você não tem ideia do que precisa. Você precisa dele. Você precisa de comunhão. Você precisa de companheirismo. O 50%, 50%. Seja o que for, 27% de você que queria isso. Qualquer que seja a porcentagem de você, 27% de você que queria isso. Eu oro para que isso te abençoe. Isso é o que vai fazer você crescer espiritualmente. E ouvi-lo, eu ouvirei. A voz do Senhor e a voz de um estranho.
eu não seguirei. Isso é o que você precisa para ouvi-lo. Porque se você passar tempo aqui, você ouvirá para isso. Mas isso é tão volátil. Sobe e desce tanto que você está nos estágios iniciais disso. E você acha que vai manter e conservar isso. Você não vai. Ele disse, se você não está me ouvindo e sendo você. Vertical. Você não saberá quando retirar seu dinheiro. E não saberá quando colocar seu dinheiro. E ele me disse. Ele disse que muitos deles, porque tudo o que querem é isso, ficarão quebrados em um período de 24 horas. Eles perderão tudo e nem percebem que foram levados à linha de partida. Mas nunca chegarão à linha de chegada. Nunca conseguirão para o que está por vir. Porque você não percebe o quão ruim está prestes a ficar. Ele nos deu uma janela. E ele chamou isso de uma temporada de graça. E a maioria das pessoas, foi uma temporada 4 anos? Eu não sei. Quando você está olhando para uma visão, você pensa que são 4 anos. Poderiam ser 4 dias. Poderiam ser 4 semanas. Poderiam ser 4 meses. Poderiam ser 40 anos. Você não sabe. Tudo o que sei é que a temporada que está chegando é muito sombria para o mundo. E uma grande dificuldade financeira está por vir. Dias muito sombrios. Tanto que muitos de vocês ficarão na fila por dias e sentirão como se estivessem acampando para tentar conseguir comida. É isso que estou tentando pintar para você? Eu quase digo dias por horas, horas. Ficando na fila apenas para conseguir um saco de... Eu vi um saco de supermercado de comida, um saco de papel de comida que eles vão te dar pela FEMA. Porque há grandes guerras comerciais com a China e a América que estão por vir. E dependemos exclusivamente da China para muitos dos nossos produtos. E quando as tarifas entrarem em vigor, lembre-se do que eu te digo. Haverá um dia em que a China dirá que não está enviando nada. Não vamos fazer negócios com vocês por um tempo como uma greve. E quando essa greve acontecer, nossos supermercados, nossos Walmarts, nossos Targets não terão nada neles. Eu vi prateleiras com teias de aranha nos cantos, representando um período mais longo, sem nada nelas. E eles tiveram que pegar os produtos de uma loja e colocá-los em outra loja para encher aquela loja. Para que tivessem algo nela, porque não tinham mercadoria para colocar nela. Então eles simplesmente pegaram de outras lojas para encher uma loja e fecharam aquela loja. É assim que estava ruim. Eu vi, eu te disse, um castelo de cartas desmoronando. Eu vi as taxas de juros disparando novamente porque eles não conseguiam controlá-las. Tudo o que estão tentando te dizer agora, o que Jerome Powell e tudo mais, eles não sabem o que fazer. Eles não sabem. O castelo de cartas está desmoronando, pessoal. E vemos que Donald Trump entrará com um plano orquestrado não por Salomão, a unção que Deus vai usar nele. Mas eu sei. Eu disse, eu vi um período de escuridão e ele pegou os desfibriladores e ele trouxe a América de volta na escuridão, levantou um pouco. O que isso significa? Isso ainda está acontecendo. E o choque veio e levantou a escuridão acima das árvores, para que possamos manter a vida um pouco, para que a América pudesse ter um alívio. Porque o que está por vir é uma represa de coisas ruins que tentou se manifestar na América. Por causa do que a administração passada houve estou dizendo a vocês, é pela graça de Deus, se isso tudo não desmoronar. Será pela graça de Deus que seremos capazes de nos manter de pé e ser capazes de fazer qualquer coisa. Eu vi igrejas e pessoas e grandes congregações, porque as dívidas das suas igrejas eram demais e eles fecharam as portas, porque as pessoas não conseguiam contribuir para ajudar a sustentar essas mega igrejas. E foi ruim. Mas Deus me disse que Ele protegeria seus amados, seu remanescente. Eu rezo
para que você seja um deles. São aqueles que querem tomar a comunhão. São aqueles que olham para ele e estão desesperados. E não são o cachorro na rua que morde as pessoas que tentam ajudá-los. Eles são apenas aqueles que dizem: estou desesperado por ele, e sou uma ovelha, não um cachorro, estou com meu pai, e meu pai, e eu somos um só. E eu o ouvirei sobre o que fazer, porque ele quer dar a cada um de vocês uma oportunidade de não passar pelo inferno que está prestes a acontecer. Esse era o meu coração, ao contar a vocês sobre os 5 pilares. Eu retirei o vídeo, por causa do quanto de ódio recebi por ele. Entristeceu espíritos. Isso me entristeceu. Foi horrível. Isso me entristeceu tanto. Vocês me comparam, né? Alguns dizem: quem é um profeta melhor? Eu nunca disse. Eu disse. De onde isso vem, querida? De onde vem todas essas pessoas me ligando, me comparando a King Clement? King Clement, cara, ele era um homem de Deus incrível. E para vocês até me colocarem na mesma categoria que King Clement, eu nem me sinto digno disso. Quero dizer, eu fiquei tipo, uau, King Clement. Quero dizer, dizem que as palavras dele se cumprem e as suas não se cumpriram. Eu disse, interessante. King Clement deu essas palavras proféticas há 15 anos. E eu me lembro, quando era mais jovem, chamava-o de falso profeta porque suas palavras não se cumpriam em 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu costumava dizer a um cara chamado Dan, eu dizia, ele é um falso profeta. Costumava, ele era um amigo, sim. Eu falava com ele ao telefone. Eu dizia, ele é falso profeta. Eu sinto a unção nisso. Eu dizia, mas as palavras dele nunca se cumprem. Você está brincando comigo? E eu costumava dizer isso como uma pessoa jovem, porque eu era ignorante nas coisas de Deus. Agora, 15 anos depois, essas palavras estão se cumprindo e todos vocês dizem, ele é tão preciso. Oh, meu Deus, olhem todas as suas palavras que estão se cumprindo. Mas ele nem está aqui para ver o que está acontecendo. Ele se foi. Ele está com o pai. Mas sua filha Janai, está postando essas palavras ou elas teriam sido esquecidas. Mas ele encarregou sua própria filha, que ainda está nesta terra, de divulgar essas palavras por seu pai, para honrá-lo pelas palavras que ele deu como um homem de Deus, na terra quando ele estava aqui, para honrá-lo pelas palavras que ele deu a todos vocês, para avisá-los sobre o que estava por vir há 15, 20 anos. E agora, vemos isso em 2025 e você diz, uau, esse cara tem tudo sob controle e ele é incrível. Mas 15 anos atrás, você dizia que ele era um falso profeta. Então eu estou na internet há 1 ano. Estou na internet há 1 ano e 1 mês, 1 ano e meio ou o que quer que seja. E tenho tantos críticos dizendo, Brandon muda as palavras e ele é um falso profeta. Ele vê essas coisas, mas nada do que ele disse, além de algumas coisas, se concretizou. Talvez os XRPs tenham subido um pouco de valor, mas caem. Eu te disse que era volátil. Te disse que seria assim. Eu vejo como um vigia no muro porque te digo, não me sinto como um profeta. Sou um vigia. Eu oro e obedeço. E ele me visita. E depois disso, ontem, sou muito mais do que isso. Pelo que o Senhor me mostrou que tenho que fazer. E é tudo por ele. Não sou um profeta. Sou um evangelista. Basicamente, certo? É isso que eu. Nem preciso de um rótulo. O que você é? Sou um filho do rei. O que ele é? O que ele é? Isso mesmo. O que ele é? Quem é ele? Será? Quem é ele? Isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Quem é ele? Quem sou? Eu? Ninguém. Sou uma luva. Sou uma luva. Sou uma luva que ele escolheu. E ele pode escolher qualquer um. Ele pode não escolher me usar nunca mais. Sou uma luva na qual ele coloca seu espírito e faz a luva funcionar. Ok? É isso que eu sou. Então,
Então, onde quero chegar com isso é que estive na internet por 1 ano e estou avisando você sobre o tempo que está por vir. E muitos de vocês, assim como em um jantar fino, têm uma refeição realmente incrível. Queijo que precisa fermentar e o melhor queijo é aquele que está maduro e bom. E você tem queijo que fermenta por um período de tempo, e quanto mais ele fermenta e melhor fica, mais está pronto para o consumo. Então, a palavra de Kim naquela época era uma palavra, e há muitos de vocês que a tomam como um prato de comida e passam pela palavra dele. No passado, porque eu me lembro, eu era um deles. Eles dizem, isso não é para mim, essa é uma palavra profética falsa. E você a rejeita e diz, eu não acredito que isso seja do Senhor. Sem deixar envelhecer e fermentar e dizer, sabe de uma coisa? Vamos ouvir o que o homem está dizendo e apenas meditar um pouco sobre isso e não ser rápido em julgar. Coloque o prato na sua frente. Mas agora, o próprio prato que ele tinha, que ele apresentou a todos vocês, foi há 15 anos, é perfeito para hoje. E você diz que é um prato de comida, certo? Essa palavra é incrível. Podemos comer isso, e essa é a palavra profética mais precisa que ouvi em anos. Na verdade, ele é como Elias nestes dias. Sabe do que estou falando? Então, ele passa. E o Senhor vem até mim e diz, Brandon, quero que você vá para o YouTube. Eu disse, eu não quero fazer isso. Quero que você vá para o YouTube. Alguém tem que cumprir a corrida enquanto os outros generais vão para casa. John Kilpatrick. Não para substituí-lo, Não. mas o chamado ainda está lá. Mas o chamado ainda está lá. A missão de espalhar o evangelho ainda está lá. A corrida dele foi concluída. Ele foi para casa. O quê? John Paul Jackson foi para casa. Há tantos que foram para casa. E o Senhor diz, alguém tem que pegar o bastão, a corrida de revezamento e terminar isso, porque estou vindo e as pessoas ainda precisam ser avisadas. Então eu fico na muralha e digo, estou avisando você, estou avisando você, estou avisando você. Não em um trabalho que eu quero fazer, confie em mim, eu preferiria ser recluso como sempre fui e apenas estar na minha própria coisa. Mas o Senhor diz, quero ungir você como uma luva e quero que você fale por mim e diga a eles o que está por vir. E eu digo, isso é muito estranho para mim, mas eu farei. Então, eu aviso você, eu não sei o prazo. Eu não sei, assim como ele não sabia. Ele não sabia. Nós nem sempre sabemos. Mas estou avisando você, uma grande crise financeira está chegando. Estou avisando você sobre criptomoedas, e estou avisando você sobre o dólar. Estou avisando você sobre o ouro. Estou avisando você que Jesus está vindo. Estou avisando você que é melhor colocar sua casa em ordem. Estou avisando você que uma praga está chegando, pior que a Covid. Estou avisando você que ela matará milhões e milhões de pessoas. Estou avisando você, uma grande guerra virá. E ela estourará em Israel e na Europa. Em Ezequiel 38:39 está prestes a acontecer. Você verá a Turquia ganhar força e eles vão fazer muito no próximo ano, 2025. Eu acredito pessoalmente que você verá muito sobre a Turquia no próximo ano. Eu acredito que você verá muito mais. Eu vi no último, e não contei isso a você, eu vi vagões cheios de soldados da Coreia do Norte indo e sendo levados para a Rússia. Como eu vi esses homens animados para deixar a Rússia, quero dizer, para deixar a Coreia do Norte, animados, e eles estavam comemorando deixar o Partido Comunista de Kim Jong-un, deixar esse partido e sair de lá para ir à guerra, para perder a vida porque não estão suficientemente treinados. Eu vi essas pessoas perecendo no campo de batalha porque são fracas e não são fortes. Eles não têm nutrientes suficientes em seus corpos e estão no frio. E eu vi todo o permafrost, eu vi coisas acontecendo. Estive no espírito e observei esta guerra e vi eles fazendo acordos maiores para uma maior conver. Eu vi centenas de milhares de tropas saindo da Coreia do Norte. Eu os vi em trens cheios de trens, levando-os para a guerra, para a morte deles.
Eles não estavam treinados. Essas pessoas não eram guerreiros. Eles eram agricultores. Eles eram pessoas que eram ele. Eu o ouvi dizer, essas são pessoas descartáveis. Elas não têm valor para mim. Elas não têm, estão longe. Essas pessoas são como? As pessoas de baixa vida aos olhos dele. Então ele estava apenas as entregando como peões. Posso expô-las porque não me custa nada. Elas são um peso para a sociedade no nosso pequeno país comunista de qualquer forma. Então ele colocou esses homens lá e estava simplesmente exterminando-os. Nós lidamos com um mundo doente e distorcido. A vida deles não significa nada, mas temos um trabalho a fazer, que é orar pelas pessoas para que conheçam Jesus, Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, porque elas estão indo para o inferno. E o Senhor me disse, você levará o Evangelho por toda a Ásia em 2025. Quero que você abra suas asas, Brandon. E quero que você o coloque em todas as vozes disponíveis na Ásia o máximo que puder. Traduzindo, seus vídeos para a língua deles. Pois eles estão famintos por mim e nem sabem disso. Eles precisam de mim. E não há ninguém alcançando muitos deles. Com isso, com essa tecnologia moderna, faça isso. Então, eu fiz isso. E estamos fazendo isso. E nós temos... E todos vocês que estão assistindo aí, sejam bem-vindos. Estou tão feliz que vocês estão aqui, enquanto este vídeo está sendo traduzido para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Tudo que estou pedindo é que vocês não sejam tão rápidos em julgar se é uma falsa profecia. Se parecer falso para você, então coloque isso de lado. Mas estou dizendo o que sinto no meu espírito, é que ouço o Senhor claramente. É apenas uma questão de tempo. E você diz que tem discernimento e diz que o ouve. Mas muitos de vocês não têm ideia de como é a voz dele. Ele é aquela voz suave e tranquila. Ele não é o terremoto, ele não é o grande vento. Ele não é o fogo. Ele é a voz suave e tranquila que está dentro de você. E ainda assim, você é tão rápido para ser um fariseu religioso que viu Jesus. E ele operou bem na frente dele. Jesus fez. E o verdadeiro Jesus, ele estava lá, operando bem na frente deles. Mas os fariseus nem conseguiam ver, porque seus corações estavam endurecidos por causa da religião. Sempre que o Espírito do Senhor está em alguém tentando te alertar sobre algo, não seja tão rápido em ser como um fariseu religioso que diz, isso não é Deus. Sim, há muitos falsos profetas por aí. Mas estou te dizendo, meu coração é apenas para te ajudar. E eu oro por você diariamente. Eu oro por você diariamente. E oro para que você tenha um relacionamento íntimo com o Pai. Para que você não precise assistir a um vídeo no YouTube. Que você o ouça através dos seus ouvidos espirituais e no seu coração espiritual. E você seja transformado de glória em glória em glória. Meu trabalho não é te ensinar sobre finanças. Meu trabalho, eu já te disse isso. Foi eu em compaixão, estupidamente. Não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito isso, falado sobre isso mais. Mas meu trabalho é te alertar sobre como se aproximar do Pai, para que você possa ter o Espírito Santo operando dentro de você, para que você seja aquela luva com a qual ele toca o mundo. Você é as mãos dele, você é os pés dele, você é a boca dele nestes últimos dias para tocar esta geração, porque temos um último chamado. A arca está prestes a se fechar e isso é tudo o que importa. Seja você capaz de financiá-la, ou seja, a viúva com as moedas, e consiga dar sua moeda de viúva para o Evangelho, para espalhar o Evangelho. Apenas faça a sua parte. Se você não quer a riqueza, critica, tudo bem. Apenas seja a viúva com as moedas. Seja a viúva que ele pode multiplicar os peixes, e o menino com os peixes e os pães.
Seja a mulher que construiu um quarto para o profeta no sótão, para que ele tivesse um lugar para vir e ficar, sempre que estivesse viajando por aquela área. Você pode não ter muito, mas pode oferecer uma maçã. Quem sabe? O que Deus pode fazer através de uma maçã? Você não precisa ter milhões, mas Deus vai precisar daqueles que têm um pouco de algo dentro deles para dizer: ouça, eu sei que o evangelho precisa de milhões de dólares para se espalhar através da TV e de coisas que virão. E se houver uma crise do dólar, quem ele pode usar para levar este evangelho adiante, para ajudar essas mega congregações e algumas dessas pessoas que estão realmente fazendo algo? Você pode criticar todos eles, mas alguém está sendo tocado em algum lugar. Alguém está recebendo uma tigela quente de algo. Pode ser mingau, mas pelo menos é alguma coisa. Nós podemos criticar e dizer, bem, é só, eles estão recebendo o leite da palavra, mas pelo menos estão recebendo algo. Eu não quero ver igrejas fechadas em todo lugar. Eles estão adorando a Ele. Eles estão louvando a Ele. E enquanto eles estiverem a nosso favor, não estão contra nós. Então, por que não pelo menos tentar? Se você nem sempre concorda com a mensagem e como ela é apresentada, talvez eles estejam alcançando alguém que você não alcançou. Talvez eles consigam alcançar alguém que você não conseguiu. Vamos apenas permanecer no mesmo time. Todos somos parte do corpo. Eles podem ser um dedo do pé. E você não gosta de como o dedo do pé está pintado, mas é um dedo do pé. Vocês entendem o que estou dizendo, pessoal? Mas nós somos realmente rápidos em ser maldosos. E eu notei o que sobre as pessoas asiáticas na seção de comentários, meu filho me conta. Ele disse que as pessoas asiáticas são tão gentis. Nenhum deles é como os americanos que estão sempre atacando. Eu nunca preciso passar por isso e simplesmente banir todo mundo de lá. Meu filho é incrível. Você deveria ver a lista de banidos. Eles são de pessoas que são simplesmente cruéis e cheias de veneno. E você pensa, uau, mas os asiáticos, eles estão apenas famintos. E é assim que todos nós deveríamos ser. Apenas uma criança que está com fome. Pai, alimente-me. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu quero ser mais como você. Nestes últimos dias, eu quero ser menos deste mundo fedorento e mais de Jesus. E isso é tudo o que precisamos fazer. E nisso, ele diz, busque-me primeiro, busque-me e você me encontrará. Bata e a porta será aberta para você. E ele me mostrou novamente, ele estava de pé na porta. Ele disse, Brandon, eu estou de pé na porta. Eles ao menos percebem. Muitos deles nem percebem que eu estou de pé na porta, eu estou chegando. Eu estou de pé na porta. Isso foi parte da visitação que tivemos 2 noites atrás. Eu disse, ele está de pé na porta de novo, querida. Eu o vejo. Ele está de pé na porta novamente. Jesus estava de pé na porta novamente, esperando. Ele está prestes a abrir aquela porta. Quando ele receber a palavra do Pai, vá buscar sua noiva. Ele vai abrir aquela porta e ele está vindo, pessoal. Ele está de pé na porta e ele está vindo por você. Você sabe disso? Quantos de vocês têm suas lâmpadas cheias de óleo? Você é uma das 5 virgens que tem suas lâmpadas que não estão cheias, que não estão preparadas para o noivo? Você é uma das 5 que as tem cheias e estão esperando? Eram 10. Acredito que metade das pessoas será deixada e metade será levada. Isso é uma representação de 50-50. Do arrebatamento? Do arrebatamento. Há um remanescente de pessoas que têm suas lâmpadas cheias e que estão esperando por ele. Eu imploro, por favor, não perca o foco no de dinheiro. Não perca o foco no que você pode ganhar de uma palavra profética. E ignore a comunhão. Jesus te ama. Ele só quer intimidade com você. E ele mesmo te dirá todas essas coisas. Nem é meu trabalho te contar. Eu só faço isso, como eu disse, por compaixão. E eu não vou mais fazer isso assim. Isso me entristeceu tanto. Eu me sentei e chorei muito. Eu digo, Deus, o que eu fiz? Eu peguei algo tão bonito e manchei com isso.
Eu transformei em algo tão ruim, apenas tentando apenas dizendo, ei, o que? Deixe-me ser gentil. Ah, Feliz Natal de mim para você. Não deveria ter sido feito dessa maneira. Eu peço desculpas. Oh, eu tenho tanto a aprender. Eu tenho tanto a aprender. Eu o entristeci. Ele disse que estava tudo bem falar sobre as coisas, mas não estava. Foi. É um momento sagrado. Eu senti. Quando você se torna íntimo de alguém, você sabe quando o machuca. Você sabe sempre que algo o entristece. E ele tem uma opinião sobre tudo. E Diane e eu estamos aprendendo. Eu cometi muitos erros. Mas é sempre importante se arrepender rapidamente e dizer, pai, eu, eu, eu sinto muito por ter te decepcionado. Eu, eu, eu quero fazer melhor da próxima vez. Como eu disse, minha atitude é sempre direcionar você para ele. Porque você precisa dele, assim como eu. E se ele pode mudar tanto a minha vida, e a vida da Diana ao longo do tempo, mesmo através de toda a dor, ele é uma ajuda sempre presente em tempos de necessidade. Eu oro para que ele seja isso para você hoje, que você possa estar no seu sofá ou no seu carro ouvindo isso e você pense, cara, estou tão vazio e tão sozinho, mas eu oro por você para que ele te preencha. Pois bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E eu oro por uma cobertura especial sobre você hoje. Eu oro para que seu coração esteja certo diante dele, para que você o conheça intimamente. O dinheiro é uma grande distração. É uma grande distração, porque faz a carne se sentir confortável. E tudo o que diz respeito a ele é sobre crucificar a carne, morrer para si mesmo. E o dinheiro é uma ferramenta, mas realmente atrapalha muitas coisas. Porque é ego, alimenta a carne, o orgulho da vida, o status. Mas sem ele neste mundo é o que influencia o mundo. Porque tudo o que eles buscam é dinheiro. E é tão pervertido. Mas uma vez que você prova e vê que o Senhor é bom, não há 100, 1.000, 10.000, nada mais tem um sabor tão bom quanto ele, o Espírito de vida, aquele sopro fresco de água. Sempre que você está seco e com sede e ele vem e te visita no aniversário da sua esposa, e a presença do Senhor enche sua casa, e você está sentado ali em admiração a ele. E ele permite que você veja algo tão sagrado que poucos já viram ele em uma visão, em uma tela de cinema, bem na sua frente. E você o vê se apresentar a você como um homem, e você diz, ó, quem sou eu? Para que você venha me visitar. Ó Deus, me ajude. Uau. Bem, eu apenas oro por todos vocês. Eu oro para que vocês o conheçam.
não sobre ele. Você pode saber muito sobre alguém. Você pode saber muito sobre mim, mas você não me conhece. Eu posso saber muito sobre Diana, mas eu a conheço? Sim, porque eu fui íntimo dela. Eu passei minha vida com ela. E da mesma forma que você passa a sua vida com o Senhor que mais ama, é como você se torna íntimo dele. E você não apenas sabe sobre eles mais, você os conhece. Você sabe o que eles gostam de comer, sabe as sobremesas que gostam, sabe o que não gostam, sabe de tudo, sabe as coisas que os desagradam. Não faça isso. Versus, isso realmente me traz felicidade. Obrigado. É assim que é com o Senhor. Você não sabe mais sobre ele. Há muitas pessoas que sabem muito sobre ele, mas não o conhecem. E meu desejo hoje é que você o conheça. Conheça-o. Seja íntimo dele. Bem, isso é o que eu tenho para vocês hoje. Vou fazer o meu melhor para aparecer, sempre que o Espírito Santo me der uma palavra. Mas não vou aparecer aqui e fazer vídeos todos os dias, se eu não tiver uma palavra. Se eu não estou aqui apenas para nos empurrar na carne. Este é o canal dele. E se eu não sentir que ele está dentro da luva, eu não vou operar com uma luva tentando levantá-la para fazê-la se mover e ir. E ela caindo, você vai dizer, a luva está morta hoje. Não vamos. Não vamos fazer isso. Só por causa dos vídeos diários. Sim. Sim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E é por isso que eu me afastei. Eu estou procurando por ele. E se eu não sentir isso, eu não vou forçar a fazer. E eu disse a ele, se eu não sentir sua presença, eu vou simplesmente desligar. E eu vou gravar o vídeo e estou aqui falando, e se eu não sentir, eu simplesmente jogo no lixo. Eu disse ao Brandon, apague, eu não vou fazer isso. Se eles não receberem um vídeo, não é problema meu. Isso é sobre ele. Isso não é sobre um show do Brandon. Eu não sou um blogueiro. Eu não sou como um Roman Atwood, ou quem quer que seja na internet fazendo vídeos todos os dias e fazendo coisas para conteúdo. Isso não é um conteúdo. Eu não sou um criador de conteúdo. Eu sou uma pessoa que quer trazer um sopro fresco, uma bebida fresca da água viva para você. E se eu não tiver isso para dar? Uma luva. Uma luva. Sim, a luva. Diana adorou. Quando o Espírito Santo entrou e falou sobre isso assim. Foi incrível, pessoal. É lindo. Então, bem, nós amamos todos vocês. Nós oramos, Pai. Eu oro por cada um deles hoje. Eu te agradeço, Pai, por esse toque fresco. Eu te agradeço pela bebida fresca da tua água viva sobre eles. Eu te agradeço, Pai, que tu te moves poderosamente dentro deles nestes últimos dias. Pai, que haja um derramamento sobrenatural do teu Espírito. Que, Pai, sim, nós vimos todas essas coisas horríveis tentando vir. Mas, Pai, eu te agradeço por nos levantares, que isso não nos afetará. Eu não temerei o que vi chegando. Mas, Pai, eu te agradeço, Senhor, que estamos sempre no lugar certo na hora certa, ouvindo tua voz sobre as coisas que temos para o nosso futuro. Que tu tens o nosso futuro e conheces o nosso futuro mais do que conhecemos o nosso passado. E eu acredito, Pai, que à medida que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está representada aqui hoje, que elas são abençoadas e prósperas, e suas mentes são renovadas e elas te encontram em 2020, sim, o restante de 2024. E 2025, Pai, elas terão um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E eu te agradeço, Pai, que é isso que fazemos, é isso que vamos fazer neste canal, Pai, é continuar dizendo às pessoas como encontrar Jesus. Então, nós amamos todos vocês. Nós oramos, cobrindo o presidente Trump e sobre sobre o seu gabinete e sobre todos eles, Pai, para que tomem decisões piedosas para esta nação. E obrigado, Senhor, que Elon Musk nasceu de novo. Senhor, eu te agradeço. Amém e amém. Bem, se você é novo aqui e quer se inscrever, inscreva-se ali. Se não, tudo bem. Espero que você faça. O quê?
Eu só estou cansado disso. Eu não estou insistindo nisso mais. Se você quiser se inscrever, se fizer, ótimo. Se não quiser, tudo bem. Eu não me importo. Só estou dizendo, sabe? Diana está rindo de mim. É a verdade. É como, é o que, é tudo. Uma agitação. É como, e daí? Eu só faço isso. Porque ajuda o algoritmo. Realmente ajuda. Realmente. Espalhar o evangelho. Ajuda a divulgar o evangelho. Penso. Se você entende, entende. Se não, tudo bem. Eu só quero ajudá-los. O quê? Bem, nós amamos todos vocês. Agradecemos a cada um de vocês. Obrigado pelo apoio, amor pela minha família, por Diana e eu. E oramos para que este vídeo tenha abençoado você hoje. Eu ainda estou naquele momento de apenas naquele... Estou absorvendo o que ele fez. Estou grato. Então, e o que ele nos disse? E oramos para que isso te abençoe, enquanto te deixamos ver um vislumbre disso. Grandes mudanças estão chegando para minha casa. Eu oro para que estejam chegando para a sua. Eu oro por você. Então, bem, Deus abençoe a todos vocês. Coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus te ama muito e nós te amamos. Sim. Sim. Com certeza. Nós te amamos muito. E nos veremos todos novamente em breve. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.